Estamos no ar, boa noite. Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Porque estamos aqui, rapaz, que saudade de vocês. Hoje a gente vai fazer um Acorda Guerreiro bem especial. Porque exatamente há 49 anos aconteceu um acontecimento muito grave, um fato muito grave que deixou muitas pessoas traumatizadas. E não por que dizer também várias vítimas. Imagine 187 mortos. Júnior Ferreira já está por aí, beleza. E 300 feridos, mais de 300 feridos. Agora eu me refiro ao quê? Me refiro ao quê? Vou dar uma dica. Cadê? Hoje... Júnior, isso aí eu vou te falar já já. Tá? Vou te falar já já. Deixa eu fazer logo aqui a introdução, né? Que é o seguinte. Vou dar uma outra dica que é o seguinte. É o nome de uma cantora famosa. Emanuel, boa noite. É o nome de uma cantora famosa, né? Que muita gente ela bate cabelo, essas coisas todas. Será que tá dando para entender? O que será que aconteceu que deixou 187 mortos, mais de 300 feridos, e o nome desse lugar é o nome de uma cantora famosa que bate cabelo. Já foi casada com Chimbinha. Pronto, matei a charada, né? Isso. Olha só, gente. Há 49 anos, exatamente por volta das 8h50 do dia 1º de fevereiro de 1974, o edifício Joelma, que tinha 25 andares, sendo 10 de garagem, ele pegou fogo depois de um curto-circuito no sistema de refrigeração de um banco, que ocupava boa parte desse edifício. O incêndio começou no 12º andar, durou mais de 3 horas. Destruiu 14 pavimentos e deixou 187 mortos e mais de 300 feridos. Por que eu estou falando isso? Por que exatamente eu estou falando desta situação? Porque hoje eu estava assistindo, né? Vim saber dessa história com mais detalhes no programa do Rony Von, hoje de manhã, que eu gosto de assistir. E hoje, bom que eu estava em casa hoje. Hoje eu tirei o dia para mim. Né? Eu não fiz nada para ninguém, nada para mim. Tudo foi somente ficar em casa numa boa. E foi muito interessante essa abordagem, essa cobertura, pelo fato da gente ver que o edifício Joelma, ele teve, né, uma situação muito grave. E pelo que eu vi, a declaração do comandante dos bombeiros, que falou hoje lá na televisão, na Rede TV, né, ele disse que a partir da tragédia do edifício Joelma, foi que surgiram as normas, foi que surgiram os sistemas de prevenção a incêndio, foi que o pessoal ficou mais ligado. Isso na época de 70. Na época de 70. E daí, por que eu estou fazendo esse momento hoje? Porque nós, como bombeiros civis, a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a onde nós estamos, em relação a onde vamos. Isso é algo que é muito sério. E tem muita gente que tira onda quando a gente fala sobre isso. A gente, quando faz os eventos, a gente, quando está em um ambiente fixo, né, num posto fixo, né, diga uma coisa. Você que trabalha em algum posto fixo como bombeiro civil, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Porque tem muita gente querendo também. E tem muita gente que não está nem aí para o que a gente fala. E para você ter uma ideia, né, o edifício Joelma, depois, ele passou 4 anos para ser restaurado. Mas aí também, né, todo mundo agora prestou atenção
nas normas de segurança. Rafael, boa noite. Engraçado, né? A live aqui tá chegando um monte de gente, por que bom. Né? Aproveita aí também para compartilhar, né? Vamos reforçar essa questão da prevenção dos incêndios, porque eu fico imaginando, né? As novelas, os filmes, os seriados, né? Sempre tem alguma coisa que remete ao... Oi? Deixa eu ver aqui. Pois é, por isso agradeço todos os dias. Tá vendo, Júnior? Pois é, agradeça, viu? Agradeça. Agradece muito. E esse é um sonho de muita gente, inclusive o meu, né? De poder um dia trabalhar, botar a farda dia sim, dia não, seja à noite, seja durante o dia, e poder trabalhar num posto fixo. Porque a gente que vive de evento não é brincadeira. Então, quando a gente fala sobre isso, eu hoje cheguei numa conclusão do quanto que é importante a nossa intervenção como bombeiro civil. E principalmente a questão da cobrança que nós temos o direito de fazer em relação aos ambientes em que nós estamos. Eu já estou aí na profissão, já são quase 5 anos, né? Posso arredondar 5 anos. E eu digo para vocês que eu sou muito chato, eu sou um porre como bombeiro civil. Sou. Sabe por quê? Porque eu presto atenção em todos os detalhes. Tanto é que quando eu estou fardado, tem gente que já fica com medo de mim. Porque tem gente que já sabe que eu vou chegar e vou olhar extintor, vou olhar se está tudo certinho, vou olhar se o atestado está em dia, vou olhar se está faltando alguma coisa. Aí tem sempre aquelas questões que dizem assim, né? Ah, não, mas é porque depois da Boate Kiss mudou tudo. A Boate Kiss, gente, foi algo que mexeu com a opinião pública agora, recente. Porque eu morri e não sabia, né? Nessa parte eu não sabia, que já existia um projeto de prevenção e combate a incêndio desde 98, lançado por decreto estadual. Muita gente não sabe disso, até eu não sabia. Eu não me aprofundei muito nessa história e vou me aprofundar ainda mais. E digo para você que nós, como bombeiros civis, nós temos inclusive o direito de fazer uma abordagem, de fazer uma avaliação e de encaminhar para o bombeiro militar. Nós podemos fazer isso. Então, muita gente acha que até inclusive, né, tem situações que a gente vai dizer assim, ah não, a gente não tem obrigação de fazer isso não. Você sabia que se a gente se omite, a gente responde, né? Isso todo mundo sabe. Então é algo que é muito sério. E que quando a gente fala desse incêndio aqui, hoje foi muito bonito ver o Ronivon trazendo 2 bombeiros que participaram daquele momento. Os 2 hoje estão na casa dos seus 70 anos. Foi muito bom ver isso. Foi uma abordagem muito bonita. E depois vinha um comandante dos bombeiros atual, né, e dizer o quanto o edifício Joelma ele foi marcante para os bombeiros de São Paulo. Praticamente os bombeiros de São Paulo e do Brasil, principalmente naquela época. Tanto é que muitas vezes, quando a gente vai fazer estudos, eu me lembro até quando eu fiz o meu curso de instrutor, se falou na questão de incêndios assim que marcaram o Brasil. E a gente sabe que o mais recente foi aí a Boate Kiss. Então eu quero fazer essa lembrança para você que está aí, seja no seu posto fixo, seja nos eventos. Inclusive vamos ter aí o carnaval. Eu já tenho 2 oias fechadas para o carnaval, né? Pela fé, graças a Deus. E é muito importante que nós bombeiros façamos o nosso trabalho da melhor forma possível. Pode aparecer alguém que vai dizer assim, ah, rapaz, não, mas ó, esse extintor aqui, não, ele tá vencido. Olha, pelo amor de Deus, não implica o meu extintor não. Aí lá vai, né? Aí o bombeiro vai ter que trabalhar pela fé. É pela fé. O bombeiro vai orar, vai repreender todo o mal, para que não se precise
fazer algo pior, né? É engraçado isso, né? Eu mesmo trabalhei num evento recente agora esse fim de semana que me levaram 2 extintores que não serviam para nada. Para nada. Totalmente despressurizados. Dois extintores enormes. Mas não tinham pressão. E aí? Se o extintor está sem pressão, ele vai servir? Vamos lá. Alguém me responda aí. Se o extintor não está pressurizado, ele vai servir? Ele vai ter utilidade para o que a gente vai precisar? É uma coisa até que eu fico imaginando assim, pelo que eu vi da questão do edifício Joelma, é que ali, daqui para que se chegasse no quadro de energia, era muito tarde, né? Porque naquela época, né? O Júnior colocou um negocinho aqui, deixa eu ver cá. Minha equipe é a primeira de bombeiro civil em Pernambuco contratada por um órgão federal. Olha que coisa boa. Muito bem, Júnior. Muito bom. E você vê, né, que o bombeiro militar, ele tem uma responsabilidade enorme acima da gente na questão do alvará de irregularidade, que não é mais hoje AVCB, né? O atestado de vistoria, né, do Corpo de Bombeiros. Hoje é atestado de irregularidade, o AVCB. Aliás, o AR, né? Então, Carlos Magno, boa noite. Então, o que acontece? Nós temos essa responsabilidade de fazer as vistorias, de prestar atenção nos ambientes. Eu mesmo não me esqueço quando eu trabalhei na Batalha dos Guararapes, em que os BM chegaram para mim, né? Eu fiquei na parte do camarote e eles deram parabéns pro serviço, porque eu estava exatamente num local em que eu tinha que prestar atenção. Estava junto do extintor, tinha um extintor do meu lado, né? Tinha o pessoal dos equipamentos que eu já estava de olho, inclusive eu estava perguntando para eles onde é que era o quadro de energia, e o pessoal que estava chegando para ficar lá acomodado. Então estava ali olhando o tempo todo, né? Ficava com a minha visão dividida entre a peça e as pessoas, né? Ou seja, naquele quadradinho que eu estava. Então, eles chegaram para mim e perguntaram: olha, por que não tem extintor lá embaixo na casa de força? Eu disse: olha, ali já não é minha área. A minha área é essa aqui. Entenda o seguinte: a nossa responsabilidade, a partir de um momento em que nós vestimos uma farda de bombeiro, nós devemos pensar no trabalho em equipe, devemos pensar na questão da ética, devemos pensar na questão da responsabilidade que nós temos, de tudo que a gente aprendeu. Você pode até dizer assim: poxa, eu trabalhei com 2 pessoas na virada de ano que não sabiam mexer no extintor, não sabiam reconhecer que o extintor estava despressurizado e não sabiam reconhecer como usar um rádio. Aí eu tive que perguntar, eu digo: olha, tu te formou em qual escola, hein? E eles não quiseram responder. Então, nós temos uma responsabilidade enorme. Se você que está aí, está querendo ser bombeiro civil, se você está fazendo o seu curso de bombeiro, pode ter certeza de uma coisa: você tem uma responsabilidade enorme. Você está se formando para ser um profissional de excelência. Porque você é uma pessoa técnica. Você não pode agir com emoção, você vai ter que agir com a razão, você vai ter que agir da melhor forma possível. Porque sempre vai existir alguém que vai te colocar para baixo. Sempre vai existir alguém que vai dizer: ah, você não está capacitado para tal coisa. Mas nós estamos. Também nesse fim de semana em que eu trabalhei, não tivemos ocorrência no evento, graças a Deus, mas tivemos ocorrência fora. Ou seja, o pessoal viu a gente fardado, então correram desesperados para fazer um socorro de uma pessoa que não tinha nada a ver com o evento. Um homem que estava vomitando, que estava fazendo um bocado de coisa, porque tem aquele negócio, né? Vamos trabalhar no galo da madrugada, eu vou, né? Já tá certo aí, vou como BC, não vou como segurança. E a gente sabe que no galo da madrugada é aquela história, né? Tem BC que vai para assistir o show e não para trabalhar. Eu peguei gente assim.
Eu estava trabalhando de segurança no Carnaval de 2020 e todas as vezes que eu chamava a equipe, tinha um que não gostava quando eu chamava. Isso é chato, né? Muito chato. Mas a gente tem que entender o seguinte: eu estou ali para trabalhar, não estou ali para assistir show de ninguém. É só botar isso na cabeça. Eu não estou ali para ver Fafá de Belém, para ver Pablo Vittar, para ver o Bloco da Narciso. Eu estou ali para fazer o socorro. E principalmente a gente sabendo que vai ter muito camarote open bar. E a gente sabe que bombeiro civil sofre no open bar. Quando tem aquela festa que tá lá em cima assim, ó, open bar, misericórdia. Já tô vendo que vai ter dor de cabeça. Já tô vendo gente vomitando, desmaiando, gente passando mal. E tanto, ó, se achar que é tanque de gasolina. Mas estamos ali para isso. Somos pagos para trabalhar assim. Somos pagos para prestar atenção nos extintores que vão chegar. Somos pagos para prestar atenção na estrutura. E principalmente sabendo que o BM foi antes para fazer a vistoria, para poder liberar o alvará. Mas mesmo assim, nós temos a obrigação de fazer a vistoria. Independente do BM já ter ido lá e ter dado o alvará. Porque existe o alvará, né, que o pessoal dá para escola, igreja, para vários ambientes, mas também tem o específico de eventos, principalmente agora. Todo evento ele tem que ter o alvará dos bombeiros. E tem aquela coisa, você como profissional, eu passo isso muito para os meus alunos, da questão de que você tem que conhecer as leis, você tem que conhecer as normas regulamentadoras, as NRs, as NBRs, que elas é que nos protegem. Não é só você dizer que esse extintor está errado, você tem que falar o porquê. Por exemplo, né, eu brinco com as pessoas que eu digo assim, ó, quando o extintor está brochado, não serve para nada. Não vai ter pressão nenhuma para puxar o pó que está lá dentro. Mas quando ele está aqui, ó, né? Quando está lá no verdinho, quando está lá assim, ó, bem no ponto, aí ele está pronto para trabalhar. E tem bombeiro que não sabe disso. Aí eu pergunto, numa hora dessa, vale a pena uma reciclagem, né? Não vale não? Aí você pode dizer assim, ah não, mas eu sou formado desde não sei quando, mas eu não vou precisar mexer com o extintor, não vou precisar de extintor, o extintor está lá no canto dele, eu também estou aqui no meu, mas o extintor é seu parceiro. Eu mesmo quando eu faço um evento de casamento, num sítio lá em São Lourenço, eu tenho uma mania de chegar, além de fazer a vistoria no ambiente total, eu pego o extintor e dou uma limpezinha nele. Aí o pessoal diz, mas por que você faz essa limpeza nesse extintor? Porque eu preciso dele. Mesmo que ele esteja lá no canto dele e eu aqui, eu vou precisar dele. Mas vamos orar sempre para que isso não aconteça. Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar na banda voar, né? Então, por que eu faço tanto esse arrudeio? Por que eu estou falando tanto sobre isso? Muitos de nós vamos trabalhar no carnaval. Muitos de nós trabalhamos com eventos. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sou um desses que trabalham em eventos. Eu fico lá com meu celular, meu Deus do céu. Eu fico assistindo vídeo no Kawaii, fico esperando para ver uma postagem no grupo. Opa! Vamos lá. Vamos ver. Então, é aquela coisa. Não é porque você vai viver de evento que você não pode fazer as coisas de qualquer jeito, não. Quando você trabalha nos eventos, se você ali sabe se impor como profissional, de repente aquela porta ali vai se abrir, vai continuar aberta para você, enquanto não existe a vaga fixa, né? E, inclusive, eu sempre falo dessa importância da questão ética, porque tem muito bombeiro que se formou e que realmente dá vontade de dizer assim, olha, tu como bombeiro tá precisando voltar para a escola urgentemente, porque eu já vi alguns que não têm comportamento, eu já vi alguns que não sabem fazer certas coisas
alguns que não estão nem aí para o que está acontecendo, e a gente sabe da nossa responsabilidade. A gente sabe muito bem. Então, eu vou inclusive, agora sim, Júnior, responder a sua pergunta na questão de representatividade. E nós, como GABCPE, né, que como levamos aí o nome de boi doido, que atrapalha o processo, né, o cara que é o que é o ignorante, é o enxerido, né? Nós já deixamos ofício aí na Secretaria de Governo da Prefeitura, já que acabou esse alvoroço de coronavírus, de não sei o que, das enchentes, de tudo. E também lá no Palácio do Governo. Em que sentido, gente? Nós temos pautas, nós temos luta. Todo mundo sabe que a nossa categoria aqui no estado, ela é uma das mais defasadas. Isso é uma vergonha para a gente. Pernambuco tem um centro de tecnologia que está em busca de profissionais, que é o Porto Digital. Pernambuco é o espaço, é o local que tem tantos bombeiros civis ociosos. Tem tantos bombeiros civis que estão desalentados. Desistiram da farda. Estão aí nos grupos do WhatsApp vendendo o seu fardamento, o seu equipamento, porque não tem mais esperança. Isso é muito triste. Por isso que eu digo, você que está aí no seu servicinho, você que às vezes trabalha em 2, e aí? Valoriza a farda que tu veste, valoriza o posto que você está. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então, a partir do momento em que a gente vai atrás, inclusive até já se levantaram para dizer que o GABCPE queria tomar posse do sindicato. Como eu digo agora para vocês, infelizmente a gente tem que falar, ser redundante em algumas coisas, tem que desenhar. Porque tem gente hoje em dia na nossa categoria que também paga de doido. Então, muitos perguntam, por que você não apoia o Cibocipe? Por que você está assim? Por que existem 2 sindicatos? Por que existe isso, isso e isso? Em primeiro lugar, eu procuro o lado mais certo. Eu procuro o lado em que eu sei que tem pessoas que realmente estão compromissadas. Eu procuro o lado das pessoas que realmente estão engajadas na batalha. Então, eu digo para vocês, mais uma vez, né, vou ter que estar repetindo, porque eu vou ter que desenhar várias vezes, que eu estou do lado de Eduardo. Por que isso? Eu, por exemplo, né, como representante do GABCPE, que é o Grupo de Apoio ao Bombeiro Civil de Pernambuco, que não é nenhuma entidade de classe, não é nenhuma entidade sindical, simplesmente nós somos um grupo, temos um trabalho social, temos um trabalho de conscientização da população, temos um trabalho também que, na medida do possível, né, vai também conscientizando a nossa categoria, para que a gente consiga as nossas melhorias, para que a gente consiga os nossos direitos. Então, temos um espaço no sindicato em que Eduardo está aí compondo. Esse sindicato, exatamente... E aí, meus amigos do Resgate Vida, é algo que tem compromisso. É algo que eu posso dizer para você, não vai ser aquele que vai perseguir a categoria. Porque tem gente que só porque diz, ó, eu sou o sindicato, eu vou perseguir a categoria.
Eu vou intimidar quem está ilegal. Eu vou pegar aquele que tem a escola de bombeiro que não está legalizada. Gente, isso não existe. Eu não estou aqui dizendo que existem pessoas que estão de forma ilegal. Eu estou aqui dizendo que tem gente que precisa exatamente do apoio para se legalizar. Para estar de acordo com os conformes, do jeito que tem que ser. E você vê uma pessoa se achando presidente do sindicato, indo atrás do pessoal de Moreno, indo atrás de outras pessoas, difamando a nossa imagem. Sinceramente, isso não é um sindicato. Sinceramente, é uma pessoa que precisa acordar, descer do pedestal e agregar a categoria. E não dizimar. Não é agir como a gente está vendo aí a política nacional, que eu não vou falar, porque senão essa live vai ser censurada. Coisas que acontecem. Então, nós temos uma federação, Federação Nacional dos Bombeiros Civis, que tanto é que a pessoa, por orgulho, não se filiou à FENABCI. Foi se filiar a uma entidade de comércio, que não tem nada a ver com bombeiro civil. E que tanto é que tem uma documentação irregular. Que de uma hora para outra teve lá uma ata de eleição, teve lá uma ata de não sei o quê. E nós não fomos convidados. Enquanto com o Eduardo nós fomos convidados. Deu para entender? Com o Eduardo nós somos valorizados. Com o Eduardo existe aquela preocupação de que a gente possa conseguir deixar todos os documentos em dia para poder ter o documento principal e fundamental, que é a carta sindical. A carta sindical que é tão cobiçada e que vai sair para quem está direito, para quem não inventou nada de errado. Então, Júnior, por isso que eu deixei para responder sua pergunta agora no final, porque é algo que é muito sério e que a gente precisa estar engajado. Como eu já falei algumas vezes, que nós temos um problema seríssimo de entrar nos grupos do WhatsApp e reclamar de paga de R$70, reclamar de paga de R$50, reclamar que não tem vaga de trabalho. Tanto é que o Sim de Bombeiros está nascendo, né? Daqui a pouco vai fazer 1 ano. E estamos correndo contra o tempo para que a gente possa realmente atender toda a categoria, toda a classe. Eu posso falar isso porque fui escolhido também como um dos coordenadores regionais. Não posso ser diretor porque eu não tenho emprego fixo na área. Tanto é que para ser diretor do sindicato você tem que ter emprego fixo, você tem que ter uma índole, tem que ter uma questão de caráter, não é de qualquer jeito, não é de qualquer coisa, não é do jeito que as pessoas querem. E sim, segue-se um protocolo. Então, gente, quando a gente fala nessas situações, é algo que é muito sério e que é preciso que tenha muito engajamento. Muito engajamento. Porque, por exemplo, vamos unir todo mundo, vamos lá na frente do Palácio do Governo. Vamos todo mundo fazer uma passeata e vamos até a Assembleia Legislativa. Vamos até não sei aonde, no Ministério Público. Quando a gente faz assim, essa convocação, aí o povo vai dizer, é porque fulano quer aparecer, porque fulano quer tirar o teu poder, porque fulano quer ser isso, porque fulano quer ser o pica das galáxias. Não é assim não, gente. Não é assim não. Por exemplo, aparece um para questionar as coisas. E a gente sabe que esse questionar é para inflamar. Uma coisa é o que Júnior perguntou aqui.
no direito dele de perguntar. Outra é alguém entrar aqui e fazer um deboche. Dizer, é porque fulano quer aparecer mais que as pregas de Odete. E não é assim que funciona. Não, porque nós vamos ter um selo de qualidade, nós vamos legalizar somente os instrutores que a gente quer. Isso não existe. Eu me formei instrutor pela fé, pela misericórdia. Então, eu preciso ter um apoio do sindicato. Eu preciso ter um apoio em relação à questão do bombeiro militar. Eu não tenho que ter alguém que vá perseguir, que vá dizer que o curso que eu fiz, ele não vale. Porque eu fiz o curso em São Paulo, à distância. Uma entidade chamada Braço Forte, em que aparece gente ainda que não tem escrúpulo para dizer que a Braço Forte não tem valor nenhum. Enquanto nós temos uma pessoa que representa Braço Forte. Para você ter uma ideia, nós temos aí uma ideia, vamos dizer assim, né? Algo para fazer, para produzir, para trabalhar, que é em relação da formação dos instrutores. Dá uma reciclagem para os instrutores. E eu já falei, eu disse, eu quero dar aula de ética. Eu quero falar sobre a questão ética. Sobre a questão da legislação. Porque a gente está vendo hoje uma classe tão desunida que chega a dar nojo. Mas eu digo com todas as letras, eu uso uma farda. Com todo orgulho eu coloquei lá na manicaca aqui, ó, instrutor. Na minha identificação tá lá, INST Xavier O positivo. Faço questão de colocar essa frase, essa palavrinha. Instrutor. Não é para aparecer. Mas porque a gente tem treinado muita gente. Nós temos feito um serviço que do nada eu acabei ensinando 2 bombeiros a como mexer no extintor. Ensinei a 2 bombeiros como mexer com rádio, que eles não sabiam. Estavam em serviço. E aí? Tem instrutor que muitas vezes ele se acha o dono da verdade. É aquela história, né, da grama. A grama é verde, mas o burro disse que a grama é azul. A grama é verde, mas o leão chegou e deu razão ao burro porque o tigre foi discutir com o burro. O burro achou que a grama era azul, mas o tigre tinha certeza que a grama era verde. Então, eu não deveria ter discutido com o burro. Então, gente, são essas coisas que a gente está na peleja, na batalha. Não é fácil você se desprender, perder seu tempo, né? Dizer assim, ó, hoje eu estou indo lá no Palácio do Governo, vou deixar ofício. Hoje eu estou indo na prefeitura, hoje eu estou indo em tal lugar. Isso porque não temos direito ao livre acesso no transporte. Mas a gente tem a obrigação de salvar as vidas. Eu não posso de maneira nenhuma omitir socorro, de hipótese nenhuma, mesmo estando fardado ou não. Que inclusive até quando a gente fala nessa questão do transporte, muitos chegaram usados pelo outro, que eu não vou falar o nome aqui, que não precisa, tanto é que não entrou na pauta dele, e eu tinha falado na época que teve uma reunião, eu disse, olha, não esquece não dessa pauta não. Ele simplesmente veio dizer que nós estávamos pedindo arrego a motorista. Claro, né? Quem tem seu carro, sua moto, quem tem o seu transporte próprio, não está nem aí para os outros. Mas tem aquele bombeirinho que sai da sua casa, que toma seu banho, bota seu perfume, que comprou sua farda, que gastou no curso, que vai sair para trabalhar. Que vai para o evento, fica lá 12, 14 horas se matando. E que vai precisar de um ônibus. Que muitas vezes vai esperar a boa vontade de vir o Bacurau se largar de madrugada. Né, gente? Então, são essas coisas que a gente fala. Por que que existe agora essa ação do Acorda Guerreiro? Que nós estamos fazendo as lives aqui, que a gente passou um tempinho sem fazer.
Exatamente por isso, para mostrar para você a importância que você tem, que eu tenho, para que a nossa categoria seja melhor. Eduardo tá aí na luta, tá aí na batalha. Sim de Bombeiros PE, vai lá no Instagram, segue o Instagram. Sim de Bombeiros PE. E graças a Deus estamos aí, ó, na batalha, na questão da nossa documentação, na questão da carta sindical. Inclusive existe gente que está querendo derrubar o sindicato. E a gente sabe quem é, né? Que usa usa de escrúpulos, né? É uma pessoa inescrupulosa de fazer o mal. Mal que vai ser para ele também. Porque muitas vezes a gente, quando chega em algum lugar, as pessoas perguntam logo: vocês têm sindicato? Vocês têm representação? E muitas vezes a gente tem que dizer que tem para não perder a oportunidade. Então, gente, eu acabei entrando de uma pauta, vim para outra. Inclusive, lembrando para você que nós podemos intervir em algumas situações como bombeiro civil. Não temos o poder de polícia. É importante a gente lembrar isso. Como bombeiro civil, nós temos uma autoridade de poder chegar ali e falar alguma coisa. Porque o nosso Bolsonaro, ele deixou a lei 14.023 de 2020, que deixa bem claro que nós estamos também enquadrados na manutenção da ordem pública. Ou seja, é muito melhor eu parar o trânsito para que as pessoas passem do que socorrer aquelas pessoas ali que podem ser atropeladas. É muito melhor eu orientar as pessoas na comunidade, dizer como se evita um acidente, como se evita um incêndio, como se evita uma tragédia, do que fazer o socorro. Sabe por quê, gente? A vida é mais importante. Volto para o começo do assunto. Nós somos responsáveis por muitas vidas. Independente agora aí que vamos trabalhar no carnaval, e que a gente às vezes dá vontade de dizer assim, né? É engraçado, eu vim pra cá trabalhar, mas pra ver esse povo aqui enchendo o rabo de cachaça e eu tendo que socorrer. Foi a escolha que eu fiz, né? Quem trabalha em rave, como eu trabalhei em uma rave inesquecível na minha vida, né? Foi marcante. Se alguém me perguntar qual foi um momento marcante na minha profissão, eu vou dizer que foi a rave. Pronto. Porque nessa rave eu fiz um monte de atendimento, não precisei dar um remédio para ninguém. São essas coisas que acontecem. Quem é bombeiro civil que tem seu posto fixo não precisa de muita coisa, né? Tá sempre ali numa boa. Mas a gente que trabalha nos eventos, a gente sabe que vai ter que fazer uma oração braba, pesada, para que não tenha uma ocorrência sequer no seu serviço. E se tiver, ainda tem aquela coisa, que não seja tão grave. Então, gente, vou encerrar a live, deixando esse recado para vocês, da nossa importância, de onde a gente chegar. Não se esqueça da questão da ética. Vou lembrar mais uma vez que você não trabalha sozinho. Existe uma equipe. E que na nossa categoria a gente não leva amigos, em sim a gente tem colegas de trabalho que precisam estar engajados na mesma missão. Esse é o propósito da nossa categoria. Amigo a gente faz depois, porque amigo é coisa mais séria do que a gente pensa. Então, fica a dica aí, né? Se de repente tivermos outras situações, seja lá o que for, nós vamos abordar alguns outros assuntos. Inclusive as aulas estão chegando e nós também estamos aí, né, enviamos ofícios para a prefeitura, lançando aí, né, o pedido para que a gente possa estar nas escolas também, fazendo palestras para
para o pessoal das escolas, para o pessoal, os alunos, enfim, estamos aí na luta. Ellen vai apagar a luz comigo agora. Então, gente, um abraço. Não esqueçam que aqui a gente tem um trabalho sério, de compromisso, e que a gente não quer tomar poder de ninguém, porque o poder está nas mãos certas. Nós só temos um único poder, de conscientizar as pessoas e de fazer o nosso trabalho de salvar vidas e preservá-las. Um abraço. Até a próxima, viu? Acorda, guerreiro!